se questionar às vezes por que que algumas coisas acontecem Ao contrário. e outras não. E uma dessas minhas buscas de respostas, que começou há uns 15, 20 anos atrás, quando eu comecei a escrever umas coisas como ficção mesmo, Sim, era o papel realmente dos anjos nessa criação. Se Deus, ele criou tudo e ele se utilizou de anjos como ferramentas, como seria essa criação? Deus pegava ideias puras e os anjos transformavam. O que que são? Quando que os anjos aparecem na linha temporal do faça-se a luz e tudo sim. mais, dos 7 dias de criação de Deus? E onde estão os humanos? E qual a relação, né? Anjos, Deus e o ser humano. Sim. Bom, para isso a gente tem que voltar um pouco no conceito próprio da realidade de Deus. Para Tá. nós cristãos, católicos, protestantes, nós cremos em um único Deus. Mas esse Deus, ele é uno e trino. É Pai, Filho e Espírito Santo. É o mistério da Santíssima Trindade, que muitas vezes algumas pessoas interpretaram erroneamente. Por exemplo, esses dias para trás eu vi até mesmo um convidado seu aqui dizendo sobre isso, né? Que os cristãos inventaram a Trindade. Não é assim. Por que que é um único Deus? Porque nós somos monoteístas e acreditamos em um Deus em 3 pessoas. Não é um Deus do sol, um Deus Não, da lua. não é politeísta. Não é politeísta. Ele é monoteísta. Nós somos monoteístas. Por quê? Vamos colocar aqui. Os grandes teólogos, vamos colocar Atanásio, Basílio, os grandes que foram, por exemplo, contra a heresia de Ário, que negava a humanidade de Nosso Senhor, e aqui nasce praticamente, podemos dizer, o núcleo da teologia, da quem nós católicos bebemos, mas também que todo o cristianismo bebe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, no grego, hipóstasis trinitária, são pessoas divinas. Por exemplo, eu e você, nós somos pessoas. Tá. O que é uma pessoa no grego? A palavra pessoa vem também do latim pseita, que significa aquele que vive por si mesmo. Você recebeu de Deus o dom da vida, e você mesmo dependendo dessa vida que ele te deu a liberdade de você ser autônomo e dono dela. Eu sou um indivíduo. Você é um indivíduo, você não é um robô, um objeto. Eu não É sou algo- parte de alguma outra coisa, Não. eu não dependo de você ou de outra pessoa Não. para pensar e tal. De fato, é o que faz você ser o ser humano racional, dotado de intelecto. Nesse sentido, o pai vai ser sempre pai, porque essa figura do pai, e é real, que é o criador de todas as coisas, que gera a vida, ele então é também filho, ele tem seu filho, que é uma pessoa. Não é a emanação de um único Deus, mas sim a manifestação de 3 pessoas em um único Deus. O que faz com que Deus... entender isso, né? Agostinho já explicou que isso é um mistério. Porém, a razão nos ensina de alguma forma a compreender um pouco. Por exemplo, o que faz? O Vilela é um ser humano, tem a sua liberdade. Eu sou pai. É pai, né? Enquanto você tem o seu filho, você ama o seu filho enquanto pai. A partir do momento que você se tornou pai daquela criança, você não vai amar aquela criança simplesmente como você ama um amigo. Exato. O amor de um pai para um filho é totalmente diferente. Essa figura que Jesus mesmo, se você puder perguntar para Nosso Senhor da sua mensagem, pública, o que ele vem ensinar para nós em um mundo judaico que acreditava que sim, Israel era metaforicamente filho de Deus, ele vem explicar para nós, ele enquanto unigênito, único filho de Deus, vem ensinar para nós a chamar a Hashem de pai. Isso é algo novo que muda completamente a concepção, não somente no meio judaico, cristão, mas em toda a esfera da religiosidade. Como que você pega, por exemplo, antes, vamos colocar aí, desde a época paleolítica, neolítica, o homem começa a se questionar, olhando a realidade do mundo, da natureza, aonde está, por que chove, por que faz frio, né? As estações, e assim vão identificando, né? E nós vamos ter aí os grandes panteões aí, até mesmo gregos, sumérios, né? Que vai colocar Deus em cima de uma montanha muito alta e vai ter os seus intermediários que para poder chegar até nós. Cara, a grande mensagem, não só do cristianismo, mas também da revelação do Antigo Testamento, é que esse Deus, ele é inacessível, inefável, mas ele se revela. Então, a natureza divina de Deus,
ele é divino. Então, por exemplo, você e eu somos diferentes. Eu sou o Rafael, tenho a minha história, tenho a minha casa, você também tem a sua. Mas o que faz com que eu e você sejamos um? A nossa natureza. Nós somos seres humanos. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas a natureza dessas 3 pessoas, é Deus. Então a unicidade desse Deus está justamente linkada à sua natureza. Por isso que é um Deus uno e trino. Essa noção de trindade aparece quando? Ela está na Bíblia? Está na Bíblia. Ah, está na Bíblia. Ela, desde os primeiros, assim, nós temos que compreender que a partir do momento que Nosso Senhor, ali na Santa Ceia, ele diz para os seus discípulos, é importante que eu vá. Porque se eu não for, né, ele está falando da sua partida, Sim. o Espírito Santo não vai vir até vós, mas quando ele vier, ele vai revelar para vocês toda a verdade, a plenitude da verdade. Quer dizer, o Espírito Santo, o Paráclito como consolador, educador, condutor, protetor, né? Essa realidade desse Deus que o tempo inteiro preocupado com você, olhando para a tua vida, te revelará a verdade sobre Deus, de nós mesmos e a respeito do mundo. Agora, Jesus, antes de partir, ele diz assim, ele faz uma oração assim no capítulo 17 de João. Pai, chegou a minha hora. Glorifica agora o teu nome. E para mim essa oração de João capítulo 17 é o testamento de Jesus. Claro, quem escreveu foi João, e ali tem toda uma poesia cristológica, mas também uma mensagem por trás disso, onde Jesus, pedindo ao Pai, sabendo que ele vai passar dessa vida para outra, ele diz, Pai, assim como o Senhor está em mim, e eu vivo em ti, eu te peço que o Senhor viva neles. Que eu ia pedir para trocar a câmera e o nosso amigo ele colocou na minha câmera assim, só arruma a câmera dele um pouquinho que tá centralizada. Quando eu estiver fazendo sinal assim, você não corta pra mim não, tá? É só pra passar sinal pro passar pro vergonha em você. Eu assim, ele corta pra mim aqui. Mas o que de fato a gente tem que entender sobre esse Deus? O que faz com que esse Deus seja um também? É a realidade de que nós não temos que compreender Deus assim, ó, Pai, Filho e Espírito Santo, tipo, um do lado do outro. Sei. Como foi representado muitas vezes pela arte. Não. Existe o Espírito Santo como uma pomba. Exato. Né? São pessoas individuais, singulares, que revelam o seu modo de viver. Porém, existe um conceito na teologia trinitária sobre a pericorese. Esse é o nome grego. Pericorese. Que é? A realidade pericorética significa quando um vive dentro do outro. Deus vive em si mesmo. Entendi. O Pai vive no Filho. O Filho vive no Pai. E o Espírito Santo também. Então, é Deus dentro. Sempre essa realidade da intimidade. A própria palavra intimidade significa íntimos dentro. Mas Deus era um só. É um só. Mas era um só na criação, ou ele já era Pai, Filho e Espírito quando criou tudo? Ou essa divisão veio depois dos seres humanos? Desde o princípio. Para nós cristãos é desde o princípio. Mas se não tinha seres humanos, como ele era Pai? Você entendeu minha pergunta? Sim, porque ele gerou seu Filho na eternidade. Por isso que no creio nós rezamos assim, no creio constantinopolitano na Páscoa, né? Que diz assim, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, gerado e não criado. Certo. Consubstancial ao Pai. Consubstancial significa substância, que significa também natureza. Entendi. Então ele tem a mesma natureza de Deus. Entendi. Ontem eu vi um pouco o podcast aqui dos nossos... Com judeus, né? Foi muito bom. Foi bom demais, Foi bom né? pra caramba, não? Nossa, que respeitoso, que debate de ideias, né? Top. E você vê, aí ele falava ontem sobre essa realidade da divindade do Messias. Né? Só que aí quebra um pouco, né? Não vim aqui para nenhuma forma atacar ninguém. Estou colocando aquilo que é a nossa visão. O Messias, ele não é a manifestação do Espírito do Pai, como se o Espírito do Pai fosse uma emanação no Filho aqui na Terra encarnado. Não. Entendi. Nós vamos explicar sobre isso depois. Jesus, ele é o Verbo, é a segunda pessoa da Trindade. Por ele foi feito todas as coisas, vai dizer o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 16, capítulo 1, versículo 16. Nele, por ele, tudo foi feito. O próprio João, em João capítulo 1, diz, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Bom, dentro disso tudo, nós temos que compreender o quê? A natureza de Deus é una e divina. Mas também existe algo poderoso. Deus, na sua
essência, eu digo essência enquanto ontológica, de expressar-se, de manifestar-se, ele é amor. Ele é ágape. E esse amor, o amor que é comunicável, Vilela, ele não se basta em si mesmo, como por exemplo os gregos diziam, até próprio Platão dizia, que Deus, o uno, o transcendente, ele se basta em si mesmo e ele não precisa de ninguém. De fato é assim. Ele é o maior de todos, ele é o princípio de todo movimento, como diz Aristóteles. Porém, quem ama, deseja comunicar. Quem ama, deseja comunicar. Portanto, o que acontece? Nessa relação profunda, ad interim, da Trindade, dessa intimidade do Pai, do Filho e do Espírito, Deus explode de amor e transborda isso ao chamar as coisas que não existiam para a existência.